Antes aqui já era uma igreja. Meu primo já era o pastor, né? E é assim, durante a pandemia, nós tivemos que voltar a trabalhar porque a igreja passou por situações financeiras um pouco delicadas e não conseguiu mais arcar com os compromissos. Nós voltamos a trabalhar, só quando eu cheguei aqui, como já tinha um púlpito aqui, eu resolvi não tirar, porque Deus tocou no meu coração que aqui iria ser uma nova igreja. Na realidade, assim, quando eles chegaram aqui, foi um impacto, né, muito forte através do Espírito Santo. Então eu já senti, né, de Deus que realmente seria essa a nova igreja que realmente Deus já tinha encaminhado. Deus enviou os anjos deles até aqui para poder tudo isso acontecer. Mostre a eles o caminho. Bem, respondendo a essa pergunta, como nasceu o Ministério Essência da Graça, eu sou obrigado a ir num passado recente, que não traz tão boas lembranças assim, mas que é necessário ser relatado porque isso influenciou diretamente para o nascimento do nosso ministério. Eu, há 35 anos atrás, comecei a minha vida cristã na Igreja Brasil para Cristo. E lá fiquei por todo esse tempo, me desenvolvi, me tornei um pastor. E há 25 anos atrás eu abri um trabalho, um ponto de pregação, e que acabou ele se desenvolvendo de tal forma que se tornou uma igreja. E há um ano e pouco atrás, essa igreja estava muito bem desenvolvida. Alcançamos um imóvel próprio, então ela já tinha sua sede própria. E 2 anos antes desse tempo, iniciamos uma grande reforma naquele imóvel e conseguimos fazer com que ele ficasse adequado a uma igreja bem estruturada, com capacidade para uma grande quantidade de pessoas. E justamente nesse momento, que eu considero um auge de todo o trabalho que foi desenvolvido nesse período todo de tempo, eu fui surpreendido com um fato extremamente desagradável, onde alguns dos irmãos que congregavam conosco, que eram antigos inclusive, obreiros, líderes, eles se levantaram com alguns questionamentos sobre a minha administração. E eles tinham um total apoio do presidente regional e da sua diretoria. E acabou causando uma situação um pouco constrangedora ali entre todos nós. Fizemos algumas reuniões, tentamos tratar a coisa da melhor maneira, mas com o passar do tempo, infelizmente, eu fui percebendo que o clima já não estava mais saudável. Tudo aquilo abalou muito a minha família. E eu notei que eu precisava preservar o patrimônio mais importante que eu tenho, que é a minha família. Em certo momento, depois do rompimento que aconteceu no nosso antigo ministério, eu e em família começávamos a pensar em o que fazer depois deste momento, aonde começamos a pesquisar igrejas locais para congregar. Então, para nossa surpresa, depois que nós tomamos essa decisão, muitos dos nossos irmãos começaram a procurar o nosso pastor para justamente saber qual que eram os nossos planos. Só que aí estava o grande ponto. Nós não tínhamos um plano nada formado, não tínhamos nada montado, porque até então nós estávamos procurando também um local para congregar. Inicialmente a ideia era cada um procurar uma igreja, né, e congregar na igreja que escolheu.
Então a ideia era que até as pessoas encontrarem uma igreja, se adaptarem numa igreja, a gente fazer algumas reuniões. Então a ideia inicial era ter células, né? A gente ia escolher alguns irmãos, né, que estavam ali junto com a gente, né, nesse grupo de pessoas, que nas suas casas nós faremos as células. Mas nós entendemos também que era bastante gente e que com aquele grupo de pessoas a gente poderia alugar um lugar, né? Nem que fosse esporádico, uma vez por semana, né? Ou algumas vezes no mês, para nós reunirmos a todos. E a partir deste momento, o pastor Edson reuniu juntamente comigo, com o irmão David, para poder estarmos discutindo qual o melhor local, de que forma poderíamos cuidar desses irmãos que estavam chegando até nós. Mesmo que talvez nós não tínhamos um projeto em mãos, mas ele sabia que precisava dar um apoio momentâneo para que depois pudesse direcionar. Só que percebemos a quantidade tão grande de pessoas que foi necessário achar um local fixo, aonde começamos a procurar em locais, em fazer pesquisas, buscar endereços, locais que pudéssemos encontrar o local certo. Foi onde marcamos essa visita no local para conhecer toda a estrutura que foi justamente nesse mesmo local onde nós estamos hoje. Aí o pessoal vieram aqui me apresentaram o David e o Davi para poder alugar aqui a parte superior. Oi pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Ó, aqui nós temos o salão aqui da Jorge Bezier, então nós temos aqui o altar, né? Aqui temos a área janela, né? E aqui é o espaço aberto que a gente tem, que daria para usar. Encontramos o lugar, sentamos com o proprietário, o Léo, para negociar. Ele chegou em condições assim muito boas para a gente, porque era final de ano. Então, nesses 2 últimos meses do ano, ele conseguiu uma condição muito boa para a gente, mas a partir de janeiro nós tínhamos uma responsabilidade, né, que era o depósito, mais assumir os aluguéis. E naquele momento a gente não sabia quem iria estar com a gente, né, para prosseguir com esse trabalho. Então, ali foi uma atitude de fé. Assinar aquele contrato foi uma atitude de fé e confiamos na provisão, né, de Deus para nós tomarmos os próximos passos. Mas ainda assim não era só aquilo, né? A igreja não tinha nada. Nós não tínhamos bancos, nós não tínhamos instrumentos, nós não tínhamos nada. É engraçado que o primeiro culto, mesmo nós não tendo nada, apareceram irmãos dias antes oferecendo violão, teclado. Nós não tínhamos a bateria, mas eu lembro que no primeiro culto a gente conseguiu fazer um culto com música. Nós pudemos experimentar a provisão do Senhor e a fidelidade dos irmãos com a obra de Deus. Foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu defendia o lema de que a gente não deve sair das nossas igrejas. Aonde Deus te colocou, você deve ficar, e mesmo passar por situações adversas e tudo, mas você deve permanecer. E de repente estava eu ali tomando essa decisão, porque eu não via mais o que fazer, senão tomar essa atitude. Para o meu bem, para o bem da minha família, e também para o bem da própria igreja, que poderia seguir seu caminho da melhor forma. E assim eu acabei tomando essa decisão. Pensei até que poderia ser uma oportunidade para mim ter um tempo sabático, né?
ou até mesmo ter uma aposentadoria. Mas o Senhor mais para frente me deu uma palavra sobre isso, quando ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Né? Então, Deus tocou no meu coração que esse púlpito não era para tirar daqui, porque aqui realmente ia ser uma nova igreja. E aconteceu, né? A Essência da Graça está aqui, chegou muito feliz, é uma bênção. Bem, e junto a essa base de irmãos, né, que nós juntos seguimos em frente, conseguimos estarmos juntos aqui na nossa igreja, no nosso ministério, Essência da Graça. E durante esse primeiro ano de trabalho, Deus esteve conosco, nos abençoou grandemente, a ponto de nós ganharmos 30 almas para o reino de Deus. Distribuída entre irmãos, pessoas que foram batizadas e também outros que foram resgatados. Eu aceito. Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci. E hoje, depois de um ano, nós podemos contemplar novamente a provisão do Senhor e a fidelidade de cada irmão que semeou e acreditou na obra do Senhor. Nesse novo templo, nós cremos que nós vamos alcançar muito mais pessoas que serão restauradas, transformadas para a glória de Deus.